Foi muito difícil para mim contar esse sonho para ele. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? É como se eu ouvisse a voz dele falando, Dona Bete, Dona Bete. Eu não costumo ouvir vozes. A premonição sob a luz da ciência. Estudo feito por renomado psicólogo americano reacende debate sobre a capacidade humana de antever o futuro. Eu estava aqui pesquisando sobre sonhos premonitórios. E aí, tudo bem com você? Sou a Beth Tingo, do Vem Que Tá Pronto, um canal de culinária que não volta para a cozinha, mas a culpa é do Halloween. Eu já postei 2 vídeos sobre o tema, e aí me lembrei de um tema que interessa a você, com certeza. Sonhos premonitórios. Você já teve? Já teve aquele sonho que impressionou muito você e no dia seguinte aquilo aconteceu? Ou dias depois aquilo aconteceu? Então fica aqui comigo e presta atenção nessas histórias. O primeiro caso que eu vou contar aconteceu com um amigo nosso, o Eduardo, de Teresópolis, onde morávamos. O restaurantezinho dele era num sobrado. Era só atravessarmos a rua e o restaurante estava ali e era muito bom. Ele era excelente cozinheiro. Ele era muito divertido, meio atrapalhado. E nós praticamente adotamos o Edu. O restaurante funcionou ali por alguns anos. Mas o proprietário pediu o imóvel, então o jeito foi ele se mudar. Começou a procura por um lugar onde ele pudesse, então, instalar o restaurante. E foi muito difícil conseguir. Até que encontrou uma casa com aluguel bem baixo, mas ela estava em péssimo estado. Como nós gostávamos muito dele, nós ajudamos, demos ideia na decoração. E, inclusive, eu ia para lá, ajudei a pintar alguns objetos, dar um jeito para que o restaurante começasse a funcionar ali. Nessa fase, eu tive um sonho muito impressionante e fiquei até na dúvida se deveria contar para ele. O sonho foi o seguinte: eu chegava nessa casa, ela ainda estava em péssimo estado, tinha uma varanda na frente, eu entrava, quando olhava, só via os pés dele, descalço, e sangue à volta. E eu, desesperada, corri e ele estava morto no chão, com uma faca encravada no coração. Eu olhei para trás, no sonho, e vi um homem correndo. Bem, realmente eu fiquei na dúvida se deveria ou não contar para ele. Eu me lembro que na época eu até comentei com meu marido se eu devia ou não avisá-lo. Conversamos muito e nós nos lembramos que ele fez algumas dívidas na época. Eu estava em situação econômica bem difícil e que fez algumas inimizades. Foi muito difícil para mim contar esse sonho para ele, mas eu contei. Ele ficou impressionado, pensativo. Como estávamos de viagem marcada para Guarapari, fomos lá nos despedir dele. E me impressionou muito a maneira como ele se despediu de mim. Ele me abraçou muito. Eu senti que ele ia começar a chorar. E disse para nós: eu não gostaria que vocês fossem. Estou sentindo um aperto no meu peito. Nos despedimos e fomos para Guarapari. Ah, mas antes que fôssemos embora, ele nos convidou a entrar no restaurante, já todo decorado, todo bonitinho, e nos mostrou um cantinho com uma mesa com o nosso nome, 2 cadeiras, e disse: olha, ninguém vai sentar ali. Essa mesa é de vocês. Quando vocês voltarem de Guarapari, a mesa já está reservada para vocês. E nós, é claro, gostamos muito, ficamos muito emocionados. Bem, fomos então para Guarapari e depois de uns 10 dias eu comecei a ouvir. É como se eu ouvisse a voz dele falando, Dona Bete, Dona Bete. Eu não costumo ouvir vozes, mas aquilo me impressionou muito e eu falei para o meu marido, dá uma ligada lá para o Edu.
não tiro ele do pensamento, dá uma ligada para ele. Foi aí que tivemos a triste notícia. Ele morreu de um infarto fulminante, dormindo. E o mais triste, aos 40 anos. O outro sonho que me impressionou muito, eu tive em 2004. Nessa época, minha mãe tinha 84 anos, gozava de excelente saúde, viajava, era super alegre, ativa. E meu pai já era falecido já há muitos anos. Sonhei que eu e meu pai estávamos num campo. O sonho engraçado era preto e branco. Num campo com uma relva e umas pedras. E ele dizia para mim, senta aqui nessas pedras e segura aqui esses álbuns. Eram álbuns de fotografia e eu abria e via fotos de famílias antigas, sabe aquelas fotos antigas, posadas, de família? E eu dizia, pai, mas quem são essas pessoas? E ele dizia, minha filha, são pessoas, são famílias que já se foram. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Olha, fica aí, tenha paciência, porque você vai precisar de paciência para esperar pela triagem. Mas depois tudo vai se acalmar. Uma semana depois, eu recebi uma notícia talvez a mais triste da minha vida. Minha mãe, fazendo compras de Natal, foi atropelada aos 84 anos e durante uma semana ela ficou na UTI, no hospital, e eu precisava esperar na fila da triagem para que eu pudesse vê-la. Ela resistiu por uma semana e depois veio a falecer. Bem, mas chega de histórias tristes e vamos ver se agora eu começo a sonhar com coisas alegres, né? Ganhando na Mega Sena. Eu não sei por que esses sonhos premonitórios sempre precisam ser tão dramáticos. Eu espero que você tenha gostado. E se você também teve algum sonho premonitório ou conheça alguma história assim, deixa aqui no comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!